Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Visualcast, um podcast criado pelos alunos de produção audiovisual do Senai. Eu sou Júlio Ferreira e estou aqui com o Beto Magalhães. Olá. Tá bom, Júlio? Joia, Beto. Então tá bom. Beto, como que você começou no audiovisual? Nossa senhora, a história é bem antiga, sabe? Assim, eu sempre fui um cinéfilo. Desde os 12 anos de idade eu frequentava os principais cineclubes aqui da cidade. Tinha o Cineclube da FACE, da Faculdade de Ciências Econômicas, tinha a Humberto Mauro, tinha o Cineclube do MAI, daquele curso de inglês, tinha o do Iquibeu, deixa eu ver quais. E algumas escolas, Santo Antônio, mesmo Loyola, tinham pequenos grupos de cineclube, mas não com programação com uma certa constância, né? Como esses outros lugares tinham, né? Então, assim, desde menino, o gosto pelo cinema sempre foi intenso. E eu tenho uma turma de amigos antigos, também cinéfilos, dentre eles o Cal Guimarães, que é o diretor que eu produzo ultimamente, e um grande amigo em comum, que é o Cristiano Renó, que é artista plástico e tal. A gente era piolho de cineclube. Pra você ter ideia, eu vi Sétimo Selo do Bergman com 13 anos de idade. Novo. Bem novinho. Bem né? novinho. E então, daí para frente, o acesso naquele momento ainda era Super 8. Né? Então, eu cheguei a fazer um filminho Super 8 com o Cristiano Renó, chamado Il Bagno, em italiano, O Banho. O Banho. Que era eram intervenções artísticas e sempre de pano de fundo, no segundo plano narrativo, o banho da namorada do Cristiano, que era a Letícia Cora, que é uma cantora, atriz, tá lá no Grupo Oficina, lá em São Paulo, com o nosso querido Zé Celso, que já nos deixou. E aí fizemos... Não, calma. Aí fizemos esse filme e tal. Vamos dizer, pra gente foi um grande sucesso, né? Coisa de menino. E em seguida, quando eu entrei na universidade, e eu fiz a Faculdade de Ciências Econômicas. Justo onde tinha o cineclube. Entendi. E cheguei e dirigi o cineclube lá durante meus 5 anos de faculdade. Eu dirigi o cineclube, mas lá na FACE a gente fez alguns filminhos já com vídeo. Aí a cena do vídeo começou a substituir o Super 8 em BH. Entendi. E é uma geração bem interessante, porque dela, o que está aí despontando até hoje é Éder Santos, Lucas Bambosi, Roberto Moreira, quem mais? Eduardo Jesus. É uma turma grande. Marcos Vinícius, o Marcelo Braga, o pessoal da Envídio. Mas era VHS, né? Era uma coisa... um padrão de qualidade um pouco inferior. Mais baixo. Mas fizemos um filme chamado Essas Mulheres São Umas Gênias, que era uma paródia de humor, porque o humor que nos influenciava naquela época era Agente 86, essas coisas. Então era cheio de gags, cheio de truquinhos, assim, piadinhas. Entendi. E eram 2 agentes, X e Y, foram contratadas por Z para exterminar os agentes duplos, dentre eles eu. Aí era uma série de amigos, né, que participam, dentre eles Carioca, do Galpão, né, e por aí vai. Nessa época também eu conheci Rafael Conde, também fez a Faculdade de Ciências Econômicas, para depois fazer a ECA lá, fazer mestrado na ECA, na USP, e hoje é professor na Belas Artes, né? Então, assim, a FACE, a Escola de Economia,
tinha uma tradição, não só pelo cineclube, pelo cineclubismo de lá, mas também era uma escola que tinha um centro audiovisual. Sim. Olha que incrível. Muito melhor aparelhado do que a escola de comunicação da Federal, só para você ter ideia. Era um sistema de 1 polegada. A fita VHS, ela tinha 3/4 polegada. Tinha meia polegada. O Matic, que era um sistema profissional de TV, tinha 3/4 polegada a fita. Uhum. E essa outra, que era mais profissional, era 1 polegada. Então, a leitura e a quantidade de informação que a fita carregava dava uma qualidade bem grande. Uhum. Apesar de que o quadro, naquela época, era 480 por 240. Hoje nós estamos falando em 12K, né? Sim, evoluíram muito. Nossa, um absurdo, né? É outra história, não tem nem comparação. Então, quer dizer, eu do cineclubismo fui para um certo, vamos dizer assim, um hobby de produção intuitiva de filmes nossos, né? Bem particulares. E depois fui dirigir o cineclube para ter uma noção da linguagem mesmo, de chamar público para assistir determinados autores, determinados cineastas, determinadas escolas de cinema. E para depois, numa perspectiva, vamos dizer assim, participar de uma formação audiovisual, aí foi feito no Goethe Institut, na época. O Schaffner fez um curso de mídia alternativa. Mídia alternativa. E ele trouxe um alemão que era o Hartmut Horst. Ele era o cara que coordenava uma cooperativa de vídeo em Berlim. Em Berlim. Mais tarde eu tive com ele num festival lá em Berlim. Ah, que legal. Olha que legal. E fomos alunos dele e a partir daí, desse curso, a gente formou um grupo chamado Trincheira Vídeo, que foi minha primeira produtora. E que desenvolveu um primeiro festival de vídeo aqui em Belo Horizonte, né? Isso é 87. Eu entro na universidade final de 82, 83, né? E o banho é de 80, se não me engano. Essas Mulheres São Umas Gênias já é de 85. Foi editado nem em vídeo. Aí já em ilha bacana. Imagino. Mas ilha VHS ainda. Mas ilha boa. Ilha profissional. De qualidade. De qualidade. Então, mas o filme é divertidíssimo. Bom. Imagino. Então, Beto, quando você se especializou na direção de fotografia? Não, aí já é uma coisa... Eu não me especializei. Eu sempre tive um tino para fotografia mais meu. Eu era criança e meu pai ele tinha uma câmera fotográfica sempre profissional, uma Agfa, e a gente viajava e ele ia me passando as coisas, eu ia tirando foto e as pessoas ficavam impressionadas. Sei. Com a foto. E eu, 5 graus de estrabismo e hipermetropia, né? Sabia enquadrar, talvez pela essa questão de estar ali na frente da TV, ser um cinéfilo desde menino. Sim. Eu acho que eu já sabia fazer os enquadramentos e tal. Tinha um certo cuidado com luz. Isso foi uma coisa meio natural. Não tive nenhum curso. Então, eu fiz cursos na Belas Artes, mas aí mais de cinema teórico, né? De crítica e teoria de cinema. Então, Beto, você pode contar para a gente alguns trabalhos que você realizou ao longo do tempo? Nossa Senhora. Foram muitos. Foram muitos, porque, como eu já citei aqui, nessa fase mais amadora, tem o Will Banho, Essas Mulheres São Umas Gênias, tem uns filminhos que a gente fazia lá na Faculdade de Ciências Econômicas, que houve uma época que o diretor lá queria premiar os alunos com medalha. Medalha? Medalha para aquele aluno que se destacasse, aquela coisa toda.
Aí nós fizemos um filme que era uma crítica a essa medalha, que chamava A Desutilidade do Marginal na Crescente Abstinência. Nossa, nome grande. Porque é uma lei da economia que chama a utilidade marginal dos rendimentos, não sei o que, tal. Tá lá, entendi. já até esqueci o nome da lei. Aí era uma paródia, né? Uhum. E a gente circulava pela face, e um aluno tinha sido sequestrado. Era uma história muito interessante. E que fez um movimento bem interessante lá dentro, né? Aí, nessa época, eu estou falando aí na época que nós estamos terminando a ditadura militar. Então, os meus primeiros 21 anos de idade, eu nasci no dia 7 de abril Entendi. de 64. Acabei 64. de fazer 60 anos. Eu nasci na missa de 7º dia da democracia brasileira. 7 de abril. Dia 7, que o golpe foi dia 1º. Sim. Né? Na madrugada do dia 1º, eles falam dia 31, mas foi dia 1º. Na madrugada do dia 1º. Que os tanques desceram para o Rio, fizeram aquela bobajada lá. Coincidência. E 21 anos com gente falando o que eu deveria ler, o que eu deveria escutar, o que eu deveria ver e o que eu deveria fazer. Imagina. Imagino. Né? Então, assim, eu sempre fui contra isso. Desde 77, quer dizer, desde esses meus 13 anos, já estava no movimento estudantil, já correndo de polícia. Né, no movimento da anistia, no movimento das diretas já, parará. Então, quando houve a distensão, ali por volta de 82, 83, a gente já podia ter mais liberdades assim, de expressão, parará. E o vídeo chegou justamente nesse momento. Né? Eu acho que por aí é que vai uma certa, vamos dizer assim, a potência que a linguagem do vídeo apresentou para a gente, enquanto seres oprimidos, né, por uma ditadura e por uma TV, uma única linguagem de televisão, que era a Rede Globo. Né? A verdade estava na Rede Globo. Então, dali, nesse momento para frente, você tem vários movimentos que utilizaram o vídeo para expressar essa potencial liberdade né, tão reprimida durante esse tempo. Então, você teve movimentos de TVs de rua no Recife, teve o pessoal lá de São Paulo, como é que ele chama, gente? Nosso amigo Éder trabalhou muito com ele lá. Ernesto Varela. Marcelo Taz. O Marcelo Taz tinha um lourão lá alto. Era um momento onde, por exemplo, um certo jornalismo mais solto, né, um certo documentarismo mais cru apareceu com a utilização do vídeo VHS. Aí já tinha produtoras com equipamento Matic profissional, que aí já faziam vídeos com qualidade melhor. E aí começou a ter o festival de vídeo lá de São Paulo, que era o Fotótica. Festival de vídeo, super importante. Entendi. Ele tem edição até hoje, se não me engano. E ele foi o porta-voz de uma geração primeva de novos autores audiovisuais, né, de então, e que nos deu, por exemplo, quem que dirigiu aí o grande Fernando Meirelles. A experiência deles de produtora, que era Olhar Eletrônico, a chamada Olhar Eletrônico, foi super bacana. Nossa, o Vídeo Brasil era um evento audiovisual de então, da década de 80. Entendi. Muito legal, muito legal. Então, daí, quando a gente foi fazer o Minas Fest, aqui o festival de vídeo aqui de Minas, que ele, na verdade, ele era um adendo do Festival de Caxambu. Mas aí, como o vídeo estava surgindo, aí nos chamaram, nos convidaram. Eu já estava com esse grupo da Trincheira Vídeo. Aí nos chamaram para desenvolver um festival e nós fizemos esse Minas Fest, lá no Palácio das Artes, em 1987. Olha só. Para fazer o festival,
a gente tinha o apoio do governo do estado, parará, parará. Só que foi eleito na ocasião, quando nos chamaram, foi final do governo do Francelino Pereira. Uhum. E aí entrou o Nildo Cardoso. Nós já com tudo montado, os convidados, tudo, a grade, tudo certinho. Aí o governo viu e falou assim, não tem mais dinheiro. Nossa. Então, o resultado, a gente fez na marra, fez com muitos apoios. Pelo menos vocês conseguiram fazer. Fizemos, mas fizemos com muitos apoios, mas ficamos devendo. E para pagar a conta, a gente começou a fazer filme institucional. Entendi. Entendeu? Um dos nossos sócios, a trincheira era composta por mim, pelo Jean-Armand Charlet, Cláudio Amaral, Marcos Lage, Letícia Cora, Clícia Moraes e o Carlos Henrique Santiago. E tinha o Roberto Soares, que tinha um bar Trincheira, que ele efetivamente só deu o nome. O bar Trincheira era a cena, vamos dizer, alternativa da cultura naquela ocasião, né? Aí começamos a fazer filmes institucionais. Que legal. E aí pagamos as contas do festival e não só fomos para essa área mais comercial, como todo ano a gente fazia uma mostra de vídeo interessante na cidade. Entendi. Né? Depois, mais tarde, como não houve continuidade do Minas Fest, o pessoal, Rogério Veloso, Adriana Franco, Flavinha Dias, eles montaram o Fórum BHZ de vídeo. O Fórum BHZ foi ali na década de 90. Eu até fiz uma direção técnica do terceiro festival desse, né? Onde, por exemplo, a gente... isso é legal de falar. Porque o Grivo, por exemplo, que é um duo, né, que faz trilha sonora, tarará. Na época, eles tinham um trabalho muito legal de fazer o som vendo o filme mudo. Então, nós fizemos uma jogada lá no Palácio das Artes, que o filme mudo estava sendo exibido aqui na Sala Humberto Mauro. Aí eu pus uma câmera filmando o filme, levei o sinal para o telão lá na Sala Juvenal Dias, projetava na tela, lá num telão, aí via eletrônico, né? Um telecine, vamos dizer assim. O Grivo estava ali com o público, tinha público aqui com o Grivo. O Grivo fazendo o som direto aqui e o som voltava para a Sala Humberto Mauro. Sem eles saberem que... que legal. Voltava o som para lá. A ação estava aqui e aqui, a ação efetiva. Aqui de som e aqui de imagem. Junção das duas. Aí juntou essas duas, essa maluquice. E... Foi um tempo bom, viu? Mas era muito rico, sabe? Assim, muito, porque o cinema, naquela ocasião, era muito caro. Sim, imagino. Na época. Muito caro. Muito, muito, muito caro. Põe caro nisso. Com certeza. Muito caro. Vamos dizer. 1900. Se hoje a gente faz filme com 1 milhão, naquela época tinha que fazer com 20. Nossa Senhora. Porque é filme, câmera cara, lente muito cara, é uma equipe enorme. E aí o vídeo deu essa liberdade, principalmente para a linguagem audiovisual. Né? Só para você ter ideia, foi nessa época surgiram programas como Abertura na TV Tupi. TV Tupi. Sim. Que o Glauber fazia entrevistas espetaculares, com uma liberdade enorme. Ele julgava questões políticas, culturais. Ele tinha o Brizola, que era o lavador de carro. Eram conversas assim, geniais. Eu me chamo Brizola e moro em Botafogo. Ô Brizola, você que é tão conhecido aqui em Botafogo e safo e 1000 jogadas, você já ouviu falar em Leonel Brizola? Numa liberdade de movimentação de câmera e de expressão, de expressividade absurda. Sabe? Isso tudo foi chocava no primeiro momento, mas foi uma linguagem que a gente construiu dali.
uma certa... essa liberdade mesmo, né? É como o jazz no pós-guerra. Entendi. O jazz fez aquele sucesso danado, porque acabou a guerra, tá todo mundo feliz, né? Então vamos tocar jazz. Mexia por aí. Foi sensacional, imagino. Né? Beto, como que você vê o mercado de trabalho hoje em dia em Belo Horizonte? Aí, vamos lá. Nós montamos a produtora e começamos a atender institucionalmente. Mas sempre com um viés cultural. Todo ano a gente fazia um trabalho que apresentava em galeria de arte, onde fosse, né? Museus. Muito bem. Museus, tal, instalações, parará. Muito bem. Daí, começa, a gente tem que pagar as contas, né? Eu casei em 90. Eu casei em 90. Casei cedo. Então, eu já comecei a ter que pagar as contas dali. Então, trabalho institucional, comercial, com esse viés artístico sempre para a formação mesmo, né? do público. Já era uma coisa que vinha comigo desde o Cineclube. Entendi. Eu sempre entendi que a gente tem que sempre formar um público para ele ter interesse do que significa o audiovisual. Hoje ficou muito fácil, né? Celular, qualquer câmera, um pode vídeos, filmar e postar, coisa que vale. Eu acho isso até interessante. Aliás, isso é um momento interessante. Por exemplo, o meu primeiro longa-metragem, ele é chamado O Fim do Sem Fim. Eu dirigi com o Cal, com o Cal e com o Lucas Bambosi. É um documentário sobre profissões em extinção, né? Eu estava em Ouro Preto, numa produção de comercial para TV, grande, bem barra pesada, era Telemig celular, vendendo celular, ia descer de helicóptero, o Leandro e Leonardo, sei lá, qualquer outro, ia descer lá, fazer aquela promoção. E o diretor desse comercial me chamou para eu ficar fazendo, não o making-off, mas a reação do público com relação a essa estrela que ia descer. Entendi. Né? De helicóptero. Como uma coisa foi atrasando, foi demorando, aí eu tô ali no Ouro Preto, tal, tô rodando, aí fui caminhando assim, passei, tinha um alfaiate assim, na janelinha, todo tranquilinho lá, né, costurando, tal. Na hora que eu passei, eu falei assim, poxa, como é que um ato, né, da costura, um ato manual, carrega tanta história, né? Verdade. E nós lá, para fazer 1 minuto de comercial para vender um produto, aquela quantidade de gente, muita cidade, gente, tudo travado, trânsito, uma multidão de gente. Eu assim, olha só o que é o significado de um ato, né? De um ato você tira muita história. Aí eu tive a ideia de fazer das profissões que estão acabando. E saímos, foram 2 meses de filmagem, e voltamos, fizemos um filme que foi super premiado, ganhamos prêmio na França, ganhamos prêmio, não é tudo verdade. Um monte de prêmio. E esse filme é que me colocou de volta para a produção do cinema. Do cinema em si. Até então, estava vivendo de institucional. Sempre de institucional. Fiz muitos, vários. Eduquei meus filhos fazendo institucional para empresas, né? Ô Beto, você é cruzeirense, né? Sou, graças a Deus. Conta mais pra gente. Não. Aí eu estava querendo voltar ao Fim de Sem Fim, porque é justamente isso. O Fim de Sem Fim, eu estou tratando de profissões que estão acabando, e eu utilizei Super 8, 16mm, vídeo digital, editamos numa ilha não linear. Então, nós telecinamos o material filmado em 16 e 8 e montamos numa ilha e tal. Mas o filme ele teve uma kinescopia, uma cópia em 35mm. Então, quer dizer, eu usei mesclado na captação digital e filme. Montei eletrônico e transferimos por via que chamava kinescopia. Você tira o fotograma
cada frame do vídeo vira um fotograma no filme. Sei. E faz o negativo, monta, faz o áudio ótico, outra estrutura. Fizemos a cópia em 35mm. Uhum. Para distribuir o filme, ele teve que ser convertido para vídeo de novo. Do 35, voltou para o eletrônico para ser exibido em MP3. Olha só, na época não era MP3, não, tinha era um outro codec horroroso. Mas perdeu a qualidade? Perde um pouco, bem, nossa senhora. É porque hoje nós temos H264, H265, são maravilhas do século XX. O DCP, essas coisas todas, são compressões maravilhosas. Essa era horrorosa. Mas você vê que tecnicamente eu tinha misturado vários suportes de gravação, fizemos a edição eletrônica, voltamos para o filme e para ser exibido em uma distribuição mais barata, ele tem que voltar para a eletrônica e na época o codec era porco, MPEG 3. Horrível, horrível. Mas foi. E o filme foi distribuído dessa forma. Uhum. Muito bem. Depois disso, um grande amigo meu, ele falou assim, Beto, você gosta de futebol e tal, cruzeirense, né? Tem um pessoal do Portal Terra, está querendo uma pessoa aqui em Belo Horizonte para acompanhar os jogos de Cruzeiro e Atlético. Beleza, vou lá, eu vou no Mineirão, em vez de pagar eu vou ganhar. É claro, né, velho? Tô dentro. Aí, de lá, isso foi o quê? 2004, 2005 eu comecei. 19 anos. 20. E vim até agora, em 2021. Até o Clube Atlético Matuzinho ser campeão. Foi a última coisa que eu fiz. Que aí, aí encerrei o ciclo, né? Porque chegar num estado absurdo desse, de situação, eu tenho que parar. Brincando. Mas foi uma experiência interessante, porque aí você já começa a trabalhar com vídeo e internet. Uhum. Transmissão de vídeo, num primeiro momento, eu gerava arquivos, convertia para um primo do MPEG 3, que era melhor, o H264, de então. Aí enviava os arquivos para o Portal Terra, eles montavam lá e põem no ar. Entendi. E lá pelas voltas de 2013, foi a primeira experiência de fazer ao vivo mesmo. Aí vem um Mochilink, que é uma mochilinha que você dá o sinal do vídeo na mochila e ele tem lá os modems, seis modems aqui de internet. Na época não era 4G, era 3G. Então, mas ia. Ia. Pelo menos ia. Ia. Mas depois isso melhorou para danar, já virou 4G. Agora com 5G, 5G. Então vai ser uma farra. E com H265. Mas essa experiência do vivo é que me aproximou da televisão. Foi uma oportunidade. Eu estou produzindo cinema nesse período, estou lá, tranquilo, mas estou tendo essa experiência com TV, que sempre foi uma coisa muito delirante na minha vida. Um sonho. Sempre gostei de televisão. Né? Entendi. Aí o pessoal que estava no Portal Terra foi fundar a Fox aqui no Brasil. Aí eu era da equipe BH, Beto, vai. Claro que acontece? A oportunidade. O que acontece? O que é Fox? Fox e Raposa. Qual que era a cor da Fox? Azul? Não é? O primeiro ano que eu trabalho para a Fox, quem é que ganha a Libertadores? Clube Atlético Matuzinho. O Atlético ganhou lá com aquele Ronaldinho Gaúcho e tal. Aí foi divertidíssimo, né? Os amigos me vendo lá. Eu lá no gramado, Atlético. O que você está fazendo aí? O jogo que deu aquele lance do Vitor, que é a defesa, que ele chama ele de São Vitor. Né? Eu estava com a repórter mexicana, com a Fox Internacional. Estava com ela aqui, ela esperando entrar a bola para já ir. Eu ia acompanhar o pênalti. Aí o Reaço bate o pênalti e o Vitor defende com o pé. Eu assim...
Sem vergonha. Doido pro cara. Não fui na repórter, fiquei no Vitor. Lógico. Ela ia fazer uma passagem, né? São as coisas de jornalismo esportivo. Você cobre as imagens, o repórter faz o texto dele, depois faz uma locução em off, Sei. mas ele sempre tem uma passagem, que é um momento ali que o repórter aparece na reportagem só para dizer que ele está ali, que ele existe. E ele faz um texto, né? Era o texto dela. Só que o seu São Vitor derrubou. Beto, fala mais pra gente sobre o cinema, sobre os filmes. Ah, legal. Então, de 2000, depois dessa experiência do Fim de Sem Fim, a gente começou a tomar gosto, né? Fomos premiados, aquela coisa toda, lá. Aí desenvolvemos um projeto que é fruto da visita nossa durante 2 meses de filmagem do Fim de Sem Fim, que era sobre a trilogia da solidão. Uhum. Então, a gente conheceu um ermitão lá em Conceição do Mato Dentro e tivemos a ideia de fazer a trilogia da solidão, que era, num primeiro momento, fazer gente que morava em gruta. Em gruta? Dentro da gruta. Dentro de gruta e afastado, né? Uhum. Depois, o segundo filme seria sobre andarilhos. Entendi. De estrada, e o terceiro filme já seria um doc-fic, que foi O Homem das Multidões, que a gente rodou aqui em Belo Horizonte. Uhum. Então, eu tenho Alma do Osso, que é esse primeiro, foi premiado, não é tudo verdade, rodamos o mundo com esse filme. Andarilho, fomos parar em Veneza, Festival de Veneza. Que top. Tapete vermelho e tudo mais, com os paparazzi lá tirando foto. Beleza. Que top. Super legal. E O Homem das Multidões, fomos parar com ele em Berlim, no Festival de Berlim. Então, essa é a trilogia da solidão. Fiz um filme chamado Acidente, que ele é fruto de um fomento que houve aí chamado Doc TV, de documentários para televisão, mas também o material ficou tão bom que a gente fez um longa dele. Esse foi para Sundance, foi para Roterdã, foi para muitos lugares. Para muitos lugares. E em 2010, o Itaú Cultural nos convidou para fazer um filme sobre o poeta Paulo Leminski, que é um filme que chama Existo. Esse filme, o que rola? É uma hipótese do Paulo Leminski sobre a possibilidade do René Descartes ter vindo ao Brasil na corte do Maurício de Nassau. Isso seria possível, não fosse a requisição da rainha da Holanda, que pediu para o René ficar lá dando aula de matemática para ela. Senão ele teria vindo. Então nós fizemos a vinda do René Descartes para cá. Chamamos o João Miguel, o ator, paramentamos ele de René Descartes, fomos. Fomos na Pororoca, fomos no Recife, fomos em Brasília. Top, mano. Não, o filme é maravilhoso. Viajou em muitos lugares. O livro, então, é baseado no Catatal, que é a única prosa do Paulo Leminski, e é genial, é um filme espetacular, realmente espetacular. Aí, depois disso, fizemos O Homem das Multidões. Agora, mais recentemente, fiz o Santino, que é sobre um homem que cuida das veredas no norte de Minas. Veredas são pequenos oásis, brota água naquele cerrado maravilhoso, e é absolutamente bom. Vai ser distribuído agora, esse ano, com recurso da Lei Paulo Gustavo. E estamos com um projeto de um filme chamado Cabo dos Prazeres. O título é uma homenagem à pornochanchada brasileira. Mas é porque é o seguinte, a história é sobre um etarismo, sobre vai se passar no ano 2045 e trata do seguinte conflito. O governo de então persegue e retira os velhos, os idosos, de suas casas para dar espaço para os jovens poderem ter suas casas. E jogam esses velhos em clínicas, em asilos e tudo mais. Só que aí tem um movimento revolucionário lá dos idosos que vão contra esse sistema. Que bom, né? E
tem um embate. E aí, esse é um filme que a gente deve rodar o ano que vem. Aí, voltando para o cinema, ficção. Que legal. Né? E por aí. Tem outros projetos aí, mas com relação a como se audiovisual dá dinheiro hoje, dá. Mas hoje, o que eu tenho percebido é que o conteúdo é mais da pessoa que tá ali propriamente com o próprio celular se filmando. Influencers. Influências do que de cineastas mesmo. Sei. Né? Assim, tudo bem. O cineasta é uma turma que vai existir por muito tempo ainda. Mas o conteúdo hoje, o disputado que o mercado está pagando, é esse conteúdo de influencers. Né? Assim, Sim, profissionalmente falando, o institucional eu não conseguiria me manter vivo hoje fazendo institucional. Então, Beto, última pergunta para já ir finalizando. Que conselho que você daria para as pessoas, os jovens que querem entrar no mercado de trabalho hoje em dia, no audiovisual? Um conselho básico é assistir bons filmes, principalmente os de arte, ler muita literatura, não é? E observar, sempre observar. Observar é o grande macete. Tem alguns filmes que você indicaria? Eu vi agora um filme espetacular, que é Anatomia de uma Queda. Espetacular. É uma narrativa que há muito eu não vi no cinema. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal. Foi um prazer ter você aqui, Beto. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Valeu.